Sejam bem-vindos ao meu canal, sou Gilmar de Oliveira, coach, também psicoterapeuta, consultor comportamental, ser humano, antes de mais nada. Quero dizer para você que se o nosso conteúdo fizer sentido para você, não saia do vídeo antes de se inscrever no canal, de deixar o seu like, o seu gostei, para que o conteúdo possa chegar a mais pessoas e desta forma eu estar me desenvolvendo, também desenvolvendo outras pessoas assim como você. Neste vídeo eu quero trazer para você, eu quero desenvolver com você um assunto muito importante que é a primeira lei que rege ou que sustenta as relações familiares. Então Bert Hellinger, teólogo, filósofo, terapeuta, psicoterapeuta, escreveu as 3 leis do amor, ou seja, as 3 leis sistêmicas, as leis que sustentam as relações familiares. E hoje eu quero falar sobre a lei do pertencimento. O que significa a lei do pertencimento? Quais são as consequências de não observar esta lei e quais são os benefícios de vivenciar esta lei nas nossas relações familiares? Bert Hellinger vai trazer na sua vasta literatura, no seu vasto trabalho, ao ponto de dar a ele um prêmio de Nobel da Paz. Então, para vocês terem ideia, a profundidade e a relevância de todo o conteúdo desenvolvido por Bert Hellinger. O que significa a lei do pertencimento? Quais são as consequências que esta lei traz para as relações? E principalmente nós estamos aqui falando de relacionamento conjugal e quais os benefícios que ela também traz quando ela é observada e vivenciada nas relações familiares. Na ótica, na visão de Bert Hellinger, todas as pessoas que vêm num clã, todas as pessoas que vêm numa família, todas as pessoas que estão conectadas em uma associação, em um grupo que está agindo, interagindo por uma finalidade, ele tem direito de igual modo de pertencer, de ser visto, de ser respeitado, de participar daquilo que é comum a este clã, a este grupo que estão conectados por um objetivo. E se falando de família, ao qual nós estamos aqui para falar e trazer sobre relacionamento conjugal, a base ou núcleo para construção de uma família onde se tem pais, filhos e assim por diante, cada pessoa que vem em uma família, indiferente se ela tem uma dificuldade, alguma limitação, alguma deficiência, ela tem direito igual a todos os outros de ser vista, de ser respeitada, de ser amada, de fazer parte. Bert Hellinger vai bem mais além. Ele vai dizer o seguinte, que um membro de uma família, mesmo que ele cometa algum delito, ele cometa alguma infração grave, ele continua pertencendo àquela família. Ao ser excluído, ou seja, ao ser desmembrado, ao ser desconectado desta família, essa desconexão, por ser indevida, por limitar ou restringir o que é de direito deste indivíduo, desta pessoa, isso vai trazer no seu sistema uma consequência. E esta consequência pode representar a repetição de padrões, esta consequência pode representar enfermidades crônicas, esta consequência pode representar crises existenciais, isso quando nós observamos do ponto de vista da psicanálise, porque Bert Hellinger também ele era um psicanalista, ele também teve a sua profundidade como psicanalista, como alguém que trabalhou, que estudou, que vem também trazendo o viés de Freud, de Jung e vários outros psicanalistas da sua época ou do seu tempo, ou que se tornaram referência dentro do contexto do sistema psico-humano. A pessoa que veio em um clã, que veio em uma família, ela tem direito igual de ser amada, de ser respeitada, de ser visto, indiferente das suas condições físicas ou morais. O que acontece, o que nós vemos em muitas famílias? Quando alguém faz uma escolha diferente daqueles que são os patriarcas, daqueles que são os progenitores daquele clã,
muitas das vezes ele pode ser renegado, pode ser excluído, expulso do seu clã. Quando alguém de uma forma injusta, mesmo que haja motivo, não há dentro do sistema, dentro das leis sistêmicas, isso vai trazer uma consequência terrível para as relações. O equilíbrio familiar, o equilíbrio das relações, ele envolve a observância das leis sistêmicas, das 3 leis sistêmicas. A primeira lei é o equilíbrio, a segunda lei, a hierarquia, a terceira lei é o equilíbrio. Então, para um relacionamento ser saudável, você precisa estar em consonância com estas leis. E tratando de pertencimento, você precisa olhar para aqueles que vieram antes de você. Você precisa olhar e honrar aqueles que te colocaram no sistema e entender que todos aqueles que vieram antes e depois de você fazem parte. Você não pode negar, você não pode excluir. Eu e minha esposa nos desentendemos e então nos separamos. E ao nos separar, eu vou então entrar num outro relacionamento. E ao entrar num outro relacionamento, aquele relacionamento que eu tive de 23 anos até então, se eu não olhar para esse relacionamento, olhar para ele, honrar essa esposa e dizer, essa esposa, apesar de não estar junto, né? Eu espero que nunca, né? Eu espero envelhecer nesse relacionamento, espero passar deste plano para o outro, estando conectado nesse relacionamento, entendendo que esse relacionamento é fundamental para os meus filhos e para os meus netos que virão no seu tempo. Então, quando saímos de um relacionamento e não respeitamos esta vida, queremos arrancar as páginas vividas ao longo dos anos com este parceiro, como se ele não existisse, eu quero dizer que esta injustiça vai vir como forma de compensação em um desvio comportamental por um filho, por um neto ou por até um bisneto. Porque quando nós olhamos do ponto de vista teológico, dizem que determinadas injustiças, determinados desvios poderia ser visitado até a 7ª geração. Então, como teólogo também, eu tenho este olhar do ponto de vista teológico para entender que determinado ato de injustiça não vai passar. Mas o que eu tenho a ver com isso? Mas eu não conheço, eu desconheço esse princípio, que assim como a lei da gravidade, você sabe, todos nós conhecemos e sabemos que a lei da gravidade, ela rege todos aqueles que estão aí no sistema terrestre. E eu quero dizer, querendo você ou não, conhecendo ou não, a lei da gravidade vai imperar e reinar sobre todos aqueles que fazem parte do sistema. E quando alguém, ou quando um ser, ou quando um animal, ou quando qualquer coisa quebrar este princípio da lei da gravidade, ele vai sofrer as consequências que está inerente ao desrespeito à lei da gravidade. Assim também na relação familiar, as 3 leis sistêmicas trazidas por Bert Hellinger, ela vai reinar sobre a sua vida, crendo você ou não, aceitando você ou não, entendendo você ou não, ela vai reger a sua vida. Aí quando você olha assim, olha, na família do meu avô morreu alguém assassinado, morreu alguém lá que suicidou, ou os padrões de casamento, na família do meu pai, na minha família. Gente, por que disso? Porque está ligado a algum fato, algum desvio, alguma quebra de princípio dessas leis sistêmicas. E quando nós falamos da lei do pertencimento, aí nós observamos muitas das vezes, por alguma dificuldade, por algum trauma das relações com os nossos pais, nós queremos excluir o nosso pai da nossa vida. Nós queremos excluir a nossa mãe da nossa vida. Ou porque algum dos nossos irmãos entrou por um caminho de vício, que também sistemicamente, como constelador sistêmico, como constelador familiar, nós vamos olhar para o sistema da família e vamos ver os vícios como sendo origem de quebra das 3 leis, principalmente da lei da hierarquia, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então eu quero dizer para você, é muito sério e é muito importante, é muito fundamental você olhar para o seu sistema e entender que você é parte do sistema. Não adianta você querer cortar o seu pai, cortar a sua mãe, cortar o pai ou a mãe do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, porque eles são o tronco.
da árvore e você é o galho, você é aquele grande galho que tem os ramos menores, que são seus filhos. Mas os seus pais, os pais do esposo, da esposa, eles são o tronco. Os avós são as raízes que sustentam essa estrutura, esse sistema. Quando você amputa, quando você faz uma incisão, quando você tira alguém, este sistema vai estar comprometido. E como forma do sistema tentar se manter, tentar reorganizar, o que vai fazer? Alguém vai vir suportando uma enfermidade, suportando algum desvio comportamental como forma de compensar aquela injustiça cometida por parte. Quando nós olhamos do ponto de vista teológico, também nós vamos ver nos padrões de família, olhando, por exemplo, para a família de Abraão e Sara, você vai ver nitidamente essa questão do pertencer, né, com relação a Ismael e com relação a Isaac. Quando você vai olhar para a família de Isaac, você vai ver a mesma coisa com relação a Jacó e Esaú. Então, quando você olha do ponto de vista teológico, você vai ver esta validação que Bert Helling traz, que quando alguém não observa o pertencimento na família, a família entra em colapso. A família entra em crise, os conflitos renascem, as dificuldades surgem, né? O sentimento de injustiça, o sentimento de leviandade por parte daqueles que fazem parte. Mas aí, alguém cometeu um ato de violência, este vai pagar pelos seus atos, mas este não vai deixar de fazer parte deste clã. Então, nós observamos que, na maioria das vezes, não é isso que acontece na vivência familiar, aonde as famílias, aonde os membros da família observam e respeitam as diferenças, né, os caminhos tomados por cada um daqueles que fazem parte desse sistema. E aí, você como parte do sistema maior, passa a sofrer a pressão desse sistema. E como terapeuta, talvez o que você precisa fazer no seu relacionamento para ser feliz com sua esposa ou com seu esposo, trazer estabilidade, é olhar para as origens dele e respeitar. Olhar para as origens dela e respeitar. Olhar para as suas origens e respeitar e entender que sem o seu pai e a sua mãe você não existe. Não existe vida sem um óvulo e sem um esperma. Não existe um homem e uma mulher sem uma junção de um homem, de uma mulher, ou mesmo através dos mecanismos da ciência, mas precisa de um e de outro para que a vida aconteça, ela então seja gerada e seja concebida. Quando a gente olha para esses princípios e respeita eles, eles trazem um sentimento de cumplicidade, um sentimento de amplitude, um sentimento de que eu sou parte, um sentimento de que eu sou importante, um sentimento de que este é o meu lugar. Quando você não observa, isso vai trazer para você uma tensão que vai ser descarregada muitas das vezes em situações trágicas. O pertencimento de fazer parte do sistema, ele é fundamental para o viver pleno e para o ser feliz nas relações daqueles que fazem parte do seu sistema maior. Que nós precisamos olhar para o nosso casal como sendo ele parte do sistema dele, que veio antes dele, que é o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus familiares. Você não precisa gostar, amar e viver aquela como unha e carne, mas você precisa respeitar as diferenças, você precisa honrá-los, você precisa, se possível, amá-los, se possível, ter uma relação afetuosa, porque quanto mais afetuoso for, quanto mais for o seu relacionamento para com os membros da família daquele que está ao seu lado, melhor será o seu relacionamento com a pessoa que você vislumbra, realiza como casal, como pessoa no relacionamento conjugal. A solução, muitas das vezes, das exclusões, elas vêm por meio da constelação, aonde o terapeuta, aonde o constelador, como eu, ou como outro constelador preparado, que passou aí, no meu caso, 1 ano e 3 meses estudando, 1.300 horas de curso, de vídeos, de aula, de interação, de acompanhamento, para hoje estar ajudando pessoas a ser felizes, ajudando pessoas a resolver os seus problemas, colocando o pai e a mãe no seu lugar, colocando os membros da família, olhando para as crises,
para as complicações com o olhar, muitas das vezes, psicoterapeuta com o olhar de um psicanalista, porque nós estudamos e aprendemos ao longo da nossa formação enxergar com o olhar psicanalista, olhar e analisar, e enxergar que muitos problemas que nós vivemos hoje são inerentes a traumas vividos na infância, são inerentes a situações vivenciadas na infância que está operando no nosso subconsciente, enquanto a nossa vida como um todo, ela está situada em 5% consciência, 95% isso um pouco mais, um pouco menos, segundo a ciência, subconsciente. Então, o subconsciente é o iceberg que está para baixo, não está sendo visível, não está à vista, mas ele que está dando sustentação a essa consciência, essa pequena parte que está à vista, que está ao entendimento humano. Então você precisa ter essa compreensão e por isso eu estou desafiando você a caminhar comigo ao longo desses 21 dias para conseguir ter esta amplitude, para conseguir ter este entendimento e conseguir então viver uma vida harmoniosa, uma vida de felicidade no seu relacionamento. Então, a partir deste momento que você toma consciência, que você entende que houve uma quebra, ou seja, houve uma quebra pelos seus pais, pelos seus avós, houve um assassinato na família lá atrás, houve uma violência, e esta violência não foram tratada de uma forma correta, isso vai trazer para gerações futuras consequências, muitas das vezes, catastróficas, desastrosas, que vai realmente colocar todo o clã em colapso. Então, você precisa olhar para o seu sistema e entender, eu sou um com o meu sistema. Eu sou parte do meu sistema. Eu sou um galho do grande tronco. Então tem meu pai, minha mãe, que está ali formando esse galho maior, enquanto os nossos pais, o tronco desta árvore, enquanto os nossos avós, as raízes desta grande árvore, e então com harmonia entre as partes, nós conseguimos viver uma vida saudável, uma vida maravilhosa. E outra coisa, nós vimos aqui, com o olhar da constelação, quando você sai de um relacionamento, aquela pessoa, mesmo que separada, ela continua fazendo parte. E o que acontece com os casamentos que envolvem parceiros divorciados, separados? Ele não quer olhar para o outro. Segundo Bert Hellinger, quem vem primeiro tem autoridade, quem vem segundo. É muito complexo. É muito difícil olhar para isso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você olhar para a ex do seu marido, para o ex da sua esposa e dizer, olha, ele faz parte da vida do meu esposo, ela faz parte da vida do meu esposo, ele faz parte da vida da minha esposa, continua ligado. Por isso que quando você olha para o lado teológico, aquilo que uniu não se separa, mesmo que mude, mesmo que segue caminhos opostos, continua ligado, continua conectado. Existe uma vida, existe anos da vida vivenciada, os filhos. Lógico que dentro desses princípios, e aí você vai ver na outra lei que a gente vai olhar da hierarquia, que eu vou trazer também, quando entra num outro casamento que vem um filho desse segundo casamento, o primeiro ele é absorvido, mas precisa ser olhado, precisa ser respeitado. O não olhar, o não respeitar, o não enxergar como parte do sistema vai gerar uma quebra de princípio e provavelmente os filhos vão viver uma situação de muitas das vezes de danos emocionais, muitas das vezes de crises existenciais, muitas das vezes de traumas, muitas das vezes de enfermidades que pela ciência, a própria ciência muitas vezes não consegue explicar, e Bert Hellinger vai nas suas observações como psicanalista, vai observar que são inerentes dessas quebras de princípio. Então, o pertencimento ele é fundamental. Então, quando você olha do ponto de vista teológico, quando você olha do ponto de vista filosófico, quando você olha do ponto de vista científico, onde a ciência mostra, através da psicanálise, você vai entender com clareza que faz sentido e que tudo que eu estou trazendo para vocês, eles são verdadeiros e traz um impacto real na vida daqueles que compõem um sistema.
Então vamos olhar para o sistema, vamos entender, vamos respeitar aqueles que fazem parte, nada de excluir, mesmo como diz Bert Hellinger, mesmo que tenha cometido um crime grave, uma violência grave, este vai pagar por aquilo, mas este não deixa de fazer parte do sistema, não pode ser excluído. Quando renegado, quando largado de lado, alguém do sistema vai pagar por isso, vivendo a história daquela pessoa, vivendo os traumas e as dores daquela pessoa, como forma de compensação, como forma de expiação, como forma de tentar trazer a correção de rota do sistema. Só que o efeito é danoso. O efeito, muitas das vezes, são enfermidades, são suicídios, acidentes trágicos, que são, segundo observa Bert Hellinger e vários outros autores, mas principalmente Bert Hellinger, essas questões são inerentes à desordem do sistema, à desobservância das leis sistêmicas, que são apenas 3 leis, mas essas 3 leis são fundamentais para preservar a vida e a ordem do sistema. Então, se você entendeu este princípio, eu creio que você vai olhar para o seu sistema e vai fazer um ajuste. Se precisar, eu estou aqui como terapeuta para te ajudar, através de uma sessão de constelação, a colocar a sua família, o seu sistema em ordem, trazendo harmonia, trazendo paz para a sua vida. Quem nunca sentiu um sentimento de que há uma tonelada nas costas e não consegue entender o que está acontecendo, o que está trazendo aquela pressão sobre a sua vida? Na grande maioria das vezes, são exatamente isso. Este peso, esse sentimento de pressão, ele é exatamente porque princípios foram quebrados, o filho vai se colocar no lugar do pai ou da mãe, isso nós vamos falar na nossa aula de hierarquia, mas o que acontece? Acontece que o destino vai ser trágico. Então você precisa entender o seu lugar no sistema, que você faz parte do sistema, que você tem um lugar assegurado e que este direito pertence a todos, indiferente da cor, indiferente se falhou ou não, indiferente das escolhas ou não, você faz parte, seus pais fazem parte, seus familiares como um todo fazem parte e precisa ser olhado, precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa ser considerado no sistema. A gente olha, por exemplo, os casais que se separam e continuam sendo amigos, permitindo aos filhos viver aquilo que eles têm direito de ter o pai, de ser amado pelo pai, ser acolhido com o pai, mesmo que os pais tenham as suas indiferenças e não consigam chegar a um acordo, os filhos não têm culpa. O que é do pai e da mãe é do pai e da mãe, não dos filhos. O que acontece muitas das vezes que, como pais, nós não observamos e transferimos ou colocamos nossos filhos no meio do fogo cruzado. Não é justo, não é honesto. Assuma a responsabilidade daquilo que é seu. Preserve seus filhos, porque eles não escolheram quem seria o seu pai, mas eles esperam ser amados, ser acolhidos, ser protegidos das adversidades da vida, e isso é um dever dos pais. Espero ter contribuído. Se fez sentido para você, deixa o seu like, aqui, marque que gostou, para que o conteúdo chegue para mais pessoas e inscreva no canal. Eu espero que você possa engajar com o conteúdo que eu estou trazendo e convidar outras pessoas a fazer parte desta rede, a fazer parte dessa jornada. Desde já, um beijo no coração e até o próximo vídeo que eu vou estar falando sobre hierarquia.